vamos ter esse tema acerca do caráter de Deus. E quero falar para vocês de duas chaves, ou podemos também falar claves, não é? Traz um entendimento também, para entender o caráter de Deus. Há muitas coisas que podemos falar acerca do caráter de Deus, mas hoje vamos, dentro de uma temática tão grande, vamos entender um pouquinho acerca dessas duas claves. Então, sucede, queridos, que por não entender, as pessoas por não entender aspectos que são tão importantes, que estão escritos na Escritura, acerca do caráter de Deus, algumas pessoas questionam. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Porque quando a gente não entende, parece que sim. Parece que havia um Deus tão duro, um Deus que mata, que fere, que faz coisas malas. Mas quando miramos para Jesus, para a nova aliança, vemos um Deus de amor, um Deus que sana, um Deus que cuida. Não é assim? Assim. Então, quando a gente não tem o devido conhecimento, vêm esses pensamentos. Então, a gente se questiona, porque há coisas que leemos em el Antigo Testamento, que em el Novo Testamento parece que está falando de um Deus diferente. Por isso que eu sempre pido para as pessoas, quando elas nascem de novo, empece a ler a Bíblia por el Novo Testamento. Depois você leia todo. Mas empece, conozca quem Deus é por meio de Jesus. E aí sim, quando você esteja lendo toda a Bíblia, você vai ler o Antigo Testamento, entendendo o caráter de Deus, quem Deus é. Então, algumas pessoas trazem hasta alguns fragmentos, alguns textos da Bíblia, mostrando como Deus causou alguns males para justificar. Mira, Deus isso assim. Deus matou, Deus pôs enfermidade, Deus hiriu, Deus criou o mal, não é? Dentre tantos textos que elas podem mostrar nas Escrituras. Por isso é importante começarmos acá entendendo essas duas claves acá nesse entendimento de caráter de Deus. Vamos entender, primeiramente, a vontade permissiva de Deus. Isso é uma das claves que são fundamentais dentro do entendimento. E depois também vamos entender ou mirar para Jesus como o intérprete perfeito de Deus. Se tu não mirasse a Deus por meio do intérprete de Jesus, você vai mirar para Deus e ver Deus como Deus malo, por textos que estão escritos na palavra de Deus. Já? Então vamos começar cá com esta primeira clave, a vontade permissiva de Deus. Então, em la antiga aliança, o antigo pacto, é importante entender, eles não tinham uma Bíblia assim como temos hoje. Então, eles tinham alguns fragmentos de coisas que estavam escritas. Isso já nos impeça a mostrar que o entendimento que eles tinham era um pouco limitado. Era como de ouvir falar. Era o que podia falar acerca de Deus, ou do caráter de Deus. Então, eles não tinham também esse registro, não somente para conhecer quem Deus era, mas também para saber quem era o diabo. O que ele estava sendo, desde que o pecado entrou, desde o princípio, né, da criação, quando o pecado entrou. Então, na antiga aliança, vemos textos que vão acusar Deus de estar causando ou provocando o mal. Então, por falta de conhecimento e de revelação do caráter de Deus, ou porque não desci por falta de conhecimento do obrar do diabo, o que sucede é que as pessoas atribuem todo a Deus. Então, se está tendo um desastre natural, é porque Deus quer. Então, se atribuem todo a Deus por não ter nem conhecimento, por ter um conhecimento limitado acerca de Deus, ou por não ter conhecimento de operar, de actuar do diabo. Então,
que é o que eles entendiam, por exemplo, os homens na antiga aliança. Eles entendiam que havia uma única influência ou um único poder que operava em el universo. E todo o que sucedia, as pessoas atribuíam a esse poder. Então, se só para eles não tinham a visão do diabo, o entendimento de lo que o diabo estava fazendo. Então, tinha uma força, um poder. Então, todo que passava, atribuíam a este poder, ou seja, a Deus. Então, para eles, Deus era o que exercia toda a autoridade sobre todo o que sucedia. Então, todo o que sucedia, eles sempre falavam, foi Deus. Então, vamos entender um pouco dentro desse tema da vontade permissiva de Deus, um pouco da relação entre essa vontade permissiva e a legalidade. Isso vai ser fundamental para entender verdadeiramente o caráter de Deus. Então, quando se habla da vontade permissiva de Deus, a gente, aún por não ter conhecimento, justifica falando. Deus não matou, pero permitiu. O Deus não hizo isso, pero permitiu. É como que, em outras palavras, estuvieram dizendo ou culpando a Deus. Não é? Porque se um permite, é culpável também. Porque está permitindo que o mal suceda. Verdade? Então, também está culpando. Então, quando se trata da vontade permissiva de Deus, é importante entender que Deus trabalha com princípios. Por isso que Ele deixou sua palavra. Porque aquilo que está escrito em sua palavra vai se cumprir. São princípios estabelecidos por Deus. Então, quando entendemos isso já vai traindo luz para o entendimento do caráter de Deus. Um exemplo para vocês. Jesus orou por Jerusalém. Acá, por exemplo, em Mateus, em capítulo 23, versículo 37, está uma pequena parte, um versículo, da oração de Jesus, además de outras palavras. E acá Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata a los profetas e apedreia a los que são enviados a ti. Quantas vezes quis juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos, debaixo de suas alhas, e não quisiste. De quem é a culpa? Será que era a vontade de Deus? Então, Deus queria trazer uma proteção. Quando se habla de la gallina, que põe essa palavra um pouquinho de polluelos, já. Então, que põe os polluelos bajo sus alas, ou seja, está falando de proteção. Era algo que Deus queria trazer para esse povo. Pero acá habla claramente que a proteção não estava sobre eles. Por quê? Porque Deus não queria? Não. Porque eles não quiseram. Você entende? Princípios. Há uma vontade de Deus, pero há princípios. Deus criou o homem com o livre albedrío. Deus não vai contra tu vontade. Deus deseja ser o melhor para a tua vida. Pero Deus não vai mais allá de que aquilo que você permita em tua vida. Então, ele queria trazer essa proteção, pero sabemos, por lo que está escrito na palavra, que houve uma destruição em Jerusalém. E por quê? Porque eles saíram debaixo das alas de sua proteção. Então, Deus não hace nada que ira os princípios estabelecidos em sua palavra. Deus é Deus, é todo-poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Está escrito em sua palavra. Pero ele não trabalha
contra os princípios, contra lo que Él mismo estableció en su palabra. Amén. Amén. Aleluia. El diabo, ele tem legalidade para atuar quando a pessoa abre a porta ou está em uma condição de pecado ou desobediência. Ou seja, saiu debaixo da proteção de Deus. Então, ele está sujeito ao mal. Deixa-me pegar algo acá, permisso. Então, quando estamos, por exemplo, em uma condição de obediência, estamos bajo a proteção de Deus. Então, quando o homem está em desobediência, ele sai debaixo da proteção. Mas a proteção está allá. Então, coisas malas vêm e lá a gente questiona, por que isso passa em minha vida? Né? Por que está sucedendo? Porque Deus quer. Não, não é Deus quer. É porque não saiu debaixo da proteção. Então, as coisas malas vêm. Entende? Aleluia. Aleluia. Deus é bueno? Amém. Então, quando isso sucede, o diabo tem legalidade para atuar quando a pessoa dá esta legalidade. Então, não podemos olvidar que Deus deu o livre albedrío para o homem. Então, por isso que é tão importante entender essa questão da vontade permissiva e da legalidade. Assim como também é importante entender o sentido permissivo e o sentido causativo. Ou causal, né? Em espanhol, creio que habla melhor assim. Por exemplo, vamos mirar acá o que está escrito acá nesse texto, em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele empieza com um sim. Quem sabe que o sim é uma condição? Ou seja, se uno não está bajo o que está escrito depois deste sim, não espere que suceda a bendição de Deus sobre sua vida, porque está em uma condição de obediência. Então, as promessas de Deus há um sim, ou seja, uma condição. Porque está em el homem obedecer ou não ao Senhor. Então, se ele peça falando, se escuchas com atenção a voz do Senhor tu Deus. Esse escuchar, queridos, não é solamente ouvir. Escuchar na palavra de Deus, acá, nesse caso em hebreu, ele traz uma conotação de praticar, né? Ouvir para praticar o que está escrito. Porque escuchar, muitos escutam. Pero obedecer ou praticar ou viver esta palavra, são poucos. Então, se escuchas com atenção a voz do Senhor tu Deus, e haces lo que es recto delante de sus ojos, e prestas oído a sus mandamientos, e cumples todos sus estatutos, jamás te enviarei ninguna de las enfermidades que lhes enviei a los egípcios. Eu sou o Senhor, tu sanador. Mira que interessante. Quando você lê um texto como esse, o que você pensa? Que Deus pôs enfermidade? Sim ou não? Que Deus pôs enfermidade. Que pessoas morreram porque se quedaram enfermas e essa enfermidade vindo da parte de Deus. Porque aqui está falando. Jamás te enviarei, quem? Deus. Nenhuma das enfermidades que lhes enviei aos egípcios. Então, o que passou em las plagas do Egito foi algo da parte de Deus, com esse entendimento. Então, o que é importante entendermos acá nesse texto? Em primeiro lugar, esta palavra acá, enviei, em hebreu, literalmente significa permitir. E aí vou explicar para vocês porque, por exemplo, em espanhol, assim como também em português, está escrito a palavra enviei e no permiti. Pero no original, em grego, ele traz esse entendimento.
de permitir e não enviei. Agora, se eu passo a ler esse texto com esse entendimento de permitir, vai se quedar diferente, sim ou não? Amém. Se eu leio acá, jamais permitirei que nenhuma enfermidade que las permiti a los egípcios. Entende? Queridos, não é que há erro na Bíblia. Não há erro na palavra do Senhor. É uma questão de tradução. Porque no original está escrito permitir. Então, por exemplo, podemos ler essa parte final como: não permitirei que venga sobre vós outros nenhuma das enfermidades que eu permiti que vinieram sobre os egípcios. Então, Deus permite que as coisas sucedam, não porque esse mal reflete a vontade de Deus, sino porque Deus não pode intervir de nenhuma maneira quando o homem não está cumprindo. Então, se o homem não cumpre el sí, ou sai debaixo da proteção do Senhor, entra em uma condição onde o diabo tem legalidade. Você está entendendo, queridos? Amém. Eu sei que estou falando de algo um pouquinho mais profundo, mas é importante para a tua vida. É importante para o teu crescimento espiritual. Amém. Amém. Aleluia. Então, Deus estabeleceu princípios e Ele atua em conformidade com os princípios. É interessante quando miramos ao final do que está escrito acá nesse texto. Está tão claro, queridos, como Deus pode se apresentar para Israel, para seu povo, como: eu sou o Senhor do sanador, o Jeová Rafá. Eu sou Jeová Rafá, aquele que te sana. Como é que eu sou aquele que te sana e aquele que põe enfermidade? Como que enfermidade pode vir de Deus? Pero há muita gente, incluso cristianos, que culpam a Deus. Não, essa enfermidade é para que eu me torne mais humilde com o Senhor, para que eu aprenda. Que Deus é esse? Que vai pôr enfermidade em seu filho para ensinar. Queridos, quando um filho necessita de disciplina, ele vai ser disciplinado. Pero não é sendo ele mal. Não é assim que hacemos como padres? Então, ele se mostrou desde o princípio que ele é Jeová Rafá. Quando Jesus vinha acá, podemos ver claramente Jeová Rafá em operação. E Deus é Deus eterno. Alabamos hoje, sim ou não? Amém. Amém. Ele é Deus eterno. Então, se ele era Jeová Rafá há 6.000 anos, há 2.000 anos, quando Jesus vindo, ele é Jeová Rafá hoje. Amém. Ele continua sendo o Deus que te sana. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acerca desse tema, Kenneth Hagin, esse homem já partiu para o Senhor, mas ele deixou um legado muito grande, muitos livros. Um homem que verdadeiramente tinha uma vida em Deus. Foi sanado aos 16 anos de uma enfermidade mortal. Os médicos falaram para seus papás: levem para casa, porque não há o que fazer mais em sua vida. Com 16 anos. E ele foi sanado em sua cama, solamente lendo a Bíblia. Glória a Deus. Nada chegou lá para impor as mãos sobre ele. Ele mirou assim a palavra o iluminou. Ele tinha uma enfermidade incurável em el coração. E outra, eram 2 enfermidades, não recordo a hora. Pero foi sanado, viveu toda a sua vida. Quando chegou o dia de sua morte, sabe como foi? Ele amanheceu o dia, ele sabia que chegou o dia dele partir. Foi, designou com sua esposa, como sempre fazia. Falou para ele que chegou seu momento. Foi para a sala, sentou em silhão, onde ele sempre leia a palavra e orava ao Senhor todos os dias. Depois cerrou seus olhos e partiu.
Aleluia. Glória a Deus. Um homem de fé. Amém. Um homem de fé. E ele diz, um verbo desse tipo se pode entender em el sentido permissivo, ou seja, deixar que as enfermidades cheguem, e não em el sentido causal, ou seja, Deus ponendo a enfermidade. Amém? Amém. Aleluia. Segundo os estudiosos, queridos, não havia um sentido permissivo para os verbos, de modo que eles traduziram, por exemplo, para o espanhol, assim como sucedeu também para o português, em um sentido permissivo. Ou eles traduziram em um sentido causal e não em um sentido permissivo, porque não havia em nossa linguagem, uma palavra que pudesse trazer esse significado. Por exemplo, essa semana eu perguntei para Davi e Joana uma palavra se entendia, né? Tremendo. Não tinha uma tradução literal. Tem palavras que se entendem como o significado de Deus tremendo. Né? Há outras palavras, mas não é uma tradução literal. Então isso passa quando estamos fazendo a tradução de uma língua para outra. Não há erro, a questão não é que há erro, não há. Mas muitas vezes lhe custa uma palavra, né, que expresse o significado em lo original. Outra expressão acá também de Kenneth Hagin está escrito em seu livro Amor, El Camino a la Vitória, perdão, acá está em português. Então, ele habla desse homem de Deus, o Dr. Robert Young, que foi autor da concordância de hebreu e do grego. Imagina-te, um grande estudioso do hebreu e do grego. Então, ele falou: os tradutores não tinham nenhum tempo permissivo para os verbos, por lo que tradujeron estes verbos em el sentido causal em lugar del sentido permissivo. Amém? Amém. Então, se entenda que o sentido permissivo não é em el sentido de comissionar, de ordenar, sino em el sentido de permitir, devido que ao livre albedrío do homem. O homem, por sua desobediência ou por não querer estar bajo a proteção do Senhor, decide tomar seus caminhos. Por exemplo, em Deuteronômio 28, capítulo 28, está escrito as bendições, está escrito acerca das maldições. Deus está mostrando. Se tu haces isso, te irá bem. Sigue por esse caminho e te será bem. Pero se tu eliges seguir por esse outro caminho, te irá mal. Então, não está em Deus, está em el homem elegir o caminho que querem. Então, a gente não entende isso, decide seguir sua vida como quer, vêm coisas malas, e quem é o culpável? Deus, porque entende que todo vem de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Há princípios. E Deus sigue os princípios que está em sua palavra. Amém? Amém. El hombre tiene el libre albedrío. Deus quer bendecirlo, pero quando ele desobedece, hace com que a bendição divina deixe de estar sobre ele. Amém. Então, uma pergunta que eu hago para vocês. Se Deus é tão bueno, por que Ele permite, né? Vamos usar esta palavra para agora, permite, que coisas malas sucedam. Porque quando há, por exemplo, catástrofes na natureza, ou, por exemplo, vamos falar desta guerra, se eles lançam uma bomba em um local onde há, como se chama em espanhol, civis, civis, vai morrer todo, ninhos, adulto maior, viejo, vai morrer a todos, não é? Então, se a gente questiona, se Deus é tão bueno porque Ele permite, como que tudo está em las manos de Deus. Kenneth Hagin também responde a esta pergunta bem interessante. Ele habla assim:
Lo que ocurre es que cuando el pueblo de Dios rompe sus mandamientos o queda fuera de la palabra, salen de debajo de su protección divina. Ellos mismos abren la puerta al diablo y dejan que Satanás les traiga sufrimiento, aflicciones, enfermedades, muerte a causa de su própria desobediência. Então, entenda que a permissão de Deus está nesse sentido. Ele é soberano sobre todas as coisas. Já? Pero ele está em soberania também ao cumprimento de lo que está escrito em sua palavra. Aí o sí. Aí a condição. Então, el pecado e a iniquidade del pueblo atrai contra si mismos el mal. Deus estabeleceu princípios e ele atua em conformidade com estes princípios. Então, quando o homem rompe esses princípios, abrem espaço para que o diabo pueda actuar. Jesus nos ensinou, a palavra está escrita em Novo Testamento, que o diabo está ao redor. Fazendo o quê? Buscando a quem pueda tragar. Sabemos que nós outros hoje estamos em Cristo. E somos Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Estamos em Cristo, a mão de Deus está sobre nós outros. Amém. Pero o diabo ele pode encontrar espaço para actuar se nós outros entramos em uma condição de desobediência. É quando o diabo está buscando a quem pueda tragar. Pero, queridos, temos o Espírito Santo habitando em nós outros. Assim, quando hacemos algo malo, o Espírito Santo, que é nosso ajudador, vai trazer dentro de nós outros um desconforto. Isso está mal. Então, se nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e a porta foi cerrada. Não é assim? Assim. Aleluia. Glória a Deus. Então, o permisso de Deus não refleja a vontade de Deus. Você pode falar isso comigo? Diga, o permisso de Deus não refleja a vontade de Deus. O permisso de Deus não refleja a vontade de Deus. Guarda isso em seu coração. Amém? Amém. Quando a gente mira alguns textos da Bíblia, sim, esse entendimento. Se confunde e cria uma imagem de Deus que não é real. Muito, queridos, de lo que se lê em el Antigo Testamento. Que Deus matou, que Deus hiriu, que Deus destruiu, que Deus puso enfermidade. Em verdade, quem estava sendo? O diabo. Como sabemos disso? Como eu sei que era o diabo atuando, que não foi Deus, não é? Por quê? Quando eu miro para Jesus, ele deixou muito claro o que vem de Deus e o que vem do diabo. E aí sim, quando eu miro o que Jesus falou, eu posso mirar as escrituras do Antigo Testamento e entender o que está escrito. Amém. Jesus trajo esse entendimento em la Antiga Aliança, por exemplo, quando ele disse o que está escrito em Evangelho de João, em capítulo 10, versículo 10. El ladrão, quem é o ladrão? El diabo. Viene solamente para quê? Roubar, matar e destruir. Então ele continua, pero eu he venido para trazer vida e vida em abundância. Está claro ou não? O que vem de Deus e o que vem do diabo. Querido, se tu vai ler todo o Antigo Testamento, sustentando delante de ti esse versículo acá, tu não vai ter um entendimento errôneo acerca de Deus. Porque tu vai entender o que vem de Deus e o que vem do diabo. Então, se eu miro para o que está acontecendo no mundo de guerra, de morte, de destruição, de catástrofe, é malo ou é bueno? Então, se é malo, de quem vem?
De Deus ou del diablo? Del diablo. Porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Está tendo destruição? Uma catástrofe quando está sucedendo? Pelo a gente atribui tudo a Deus. Um exemplo. Jesus um dia estava em um barco com seus discípulos. Estava tendo uma tormenta. E aquela tormenta poderia destruir aquele barco. E poderia levá-los à morte. Que Jesus isso? Repreendeu. Não, pero a gente não, isso é de Deus. Como eu vou repreender algo que é de Deus? Jesus repreendeu a circunstância. Amém. Era uma circunstância má, vento, chuva, não sei o que estava traindo. Ele tomou uma posição porque ele entendeu que tudo que vem atrair destruição e morte não pode ser de Deus. Se tu tem esse filtro, isso vai cambiar tantas coisas em tua vida. Amém. Isso cambia a tua vida. Aleluia. Então, por exemplo, eu trago cá alguns fragmentos da Bíblia, alguns textos que estão em el Antigo Testamento, que podem ser interpretados em el sentido permissivo e não em el sentido causativo, ou seja, Deus permitindo por uma razão, não Deus causando esse mal, já? Então, ademais desse texto acá que já lemos, né, de Êxodo 15, por exemplo, podemos ver também em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o Espírito de Jeová se apartou de Saul e lhe atormentava um espírito maligno. Como assim? De parte de Jeová? Entende? Como pode vir um espírito maligno de parte de Jeová, de parte de Deus? Se toda boa dádiva vem do Padre das Luzes. Se todo que causa o mal vem do diabo. Entende? Então, acá também, assim como em Êxodo 15, 26, 1 Samuel 16, 14, também está em sentido permissivo. Então, sabemos pelo contexto do que sucedeu na vida de Saul, de sua desobediência, que ele saiu debaixo da proteção de Deus. Então, as coisas malas vinham, não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria para a sua vida. Ele eligiu tomar um caminho e aí saiu debaixo da proteção. Entende? Amém. Outro texto, Isaías 45, versículo 7. Que formou a luz e criou as tinieblas, que hago la paz e criou la adversidade. Ou mal, né? Há outras versões da Bíblia que hablam que criou o mal. Eu, Jeová, sou ele que hago todas estas coisas. Acá está outro exemplo, outro texto, que também tem que ser entendido em el sentido permissivo. Então, se o mal vem, circunstâncias malas vêm por uma consequência de uma ação do homem. Podemos ver também acá em Amós, capítulo 3, versículo 6. Se tocará a trompeta em la ciudad, e no se alborotará el pueblo, habrá algum mal em la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Aleluia. Então, o hebreu original de estes, entre outros, há outros textos. Só como exemplo acá, o hebreu original de estes versículos foi escrito em el sentido permissivo, pero como mostra em nossa língua, como já mostrei para vocês, não há um sentido permissivo e por isso foi feita a tradução em el sentido causativo. Amém? Os verbos foram traduzidos em esse sentido. El pecado e la iniquidade del pueblo atraía contra si mesmo todo o mal. Então, não era Deus ponendo. Então, lá, Deus permitindo, né, como soberano sobre todas as coisas, esse mal.
Um exemplo que trago acá para vocês. Acá em Números, capítulo 21, versículos 5 e 6. Veja que disse que foi, acá está escrito que foi o Senhor que enviou as serpentes. Vamos a ler. Versículo 5. E habló el pueblo contra Deus e contra Moisés. Já está mostrando a atitude que o povo estava, né? Se ponendo em uma posição de rebeldia, né? De insubmissão. Isso vem de quem? Del diabo. Porque nos insiste subir de Egito para que moramos em este deserto? Pois não há pão nem água e nossa alma tem fastidio de este pão tão liviano. Deus traindo pão todos os dias. Não, estou aburrido. Não quero mais. É assim? E Jeová... Opa, perdão. Não passei tanto. E Jeová enviou entre el pueblo serpientes ardientes que mordiam al pueblo e murió muito pueblo de Israel. Quem causou isso? Como o que está escrito aí? Segundo o que está escrito, se eu não tenho o entendimento das escrituras, vou pensar, não, foi Deus que enviou, foi Deus que causou todo esse mal. Agora, é interessante que quando vamos ao Novo Testamento, Pablo está falando desse mesmo momento que sucedeu. Pero Pablo traz um entendimento muito diferente. Então, por exemplo, acá em 1 Coríntios, em capítulo 10, versículo 8 a versículo 10, Pablo, falando sobre esse tema da serpente, dijo: nem tememos ao Senhor, como também alguns de eles lhe tentaram. Esta foi a atitude mala de eles. E pereceram por las serpientes. Nem murmureis, como alguns de eles murmuraram e pereceram por quê? Não foi Deus? Não. Como assim? O que passou? Não há heróis nas escrituras. Sabemos disso. Não há contradição. O que passou? Então, se recuerda que eu empecei esse estudo de hoje mostrando para vocês o entendimento que eles tinham na antiga aliança? Queridos, eles tinham um entendimento limitado de quem Deus era. Acá estamos vendo Números, que foi escrito por Moisés. E acá estamos vendo um texto falando sobre o mesmo momento, escrito muitos anos depois por Pablo. E sabemos que Pablo estava em uma nova e superior aliança. Pablo tinha o Espírito habitando dentro de si. Ele tinha revelação e entendimento de quem Deus era. Então, acá ele entendeu, ele mostrou claramente quem causou todo esse mal. Então, acá, quando esse texto foi escrito, eles não tinham esse entendimento. Pero Pablo entendeu que essa destruição foi o destruidor que causou todo esse mal. Amém? Amém. Então, eles caíram como consequência do pecado. Pablo disse que foi ele exterminador quem nos hiriu. Então, vemos que a revelação, o entendimento que Pablo trajo é diferente do que está escrito em número da revelação que foi mostrada por Moisés, porque Moisés tinha um entendimento limitado. Recuerda, Moisés não era nascido de novo. Moisés não tinha o Espírito habitando dentro de si. Então, Moisés não entendia claramente lá a ação do diabo. Murmuração abre porta para o diabo. Então, tenha cuidado disso em tua vida. Amém? Amém. Muitas vezes a pessoa não está em nenhuma atitude ou nenhuma prática mala. Não, pero eu vou à igreja, eu oro, eu trago minha oferta para o Senhor, eu ajudo a gente pobre, hago tantas coisas, pero sua boca está sempre com murmuração. Murmuração abre porta para o diabo. Então, esse é das claves que temos que entender. Já esse sentido permissivo em la palavra de Deus.
Outra clave que temos que entender, outra mirada que temos que ter quando estamos examinando as Escrituras, é mirar por meio do intérprete. Jesus é o intérprete perfeito de Deus. Nada mais poder falar de Deus com a perfeição que Jesus falou. Este jueves passado, eu estava como intérprete, fazendo a tradução, né, do português para o espanhol. Eu não tenho tanto conhecimento do espanhol. Assim que muitas vezes eu não logro fazer a tradução de uma maneira tão correta, digamos, tão exata. Por quê? Porque meu conhecimento é limitado. Em verdade, não há nenhum homem natural que tenha um conhecimento pleno. Somente Jesus. Por isso que ele necessitava vir para mostrar para a gente, para mostrar para o povo quem Deus era. Porque a gente tinha um mal entendimento de quem Deus era, de seu caráter. Então, vamos entender e meditar um pouco a respeito disso. Acá nesse texto de Hebreus, voltou a Hebreus. Não sabemos quem escreveu esse livro, não há um consenso entre os estudiosos. Mas ele falou algo muito interessante a respeito de Jesus. Ele disse acá em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, Deus, que muitas vezes e de distintas maneiras falou em outros tempos por meio de nossos padres, por meio de los profetas. Em estes dias finais, nos ha hablado por meio del Hijo, a quem constituiu herdeiro de todo e mediante o qual isso é o universo. Então está mostrando como Deus se mostrou, como Deus falou para a humanidade. Então ele empieza a cada versículo 1, falando que Deus falou por meio de los padres e por meio de los profetas, né? Pero em los últimos tempos houve um câmbio. Deus resolveu falar por meio de seu próprio Hijo. Entendemos que esta passagem acá, queridos, está falando de la lei e de los profetas em si. Porque um de nossos padres foi Moisés. Então também está falando de la lei e de los profetas em si. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando para seus discípulos acerca de rico e de Lázaro, traindo uma ensinança, sabemos dentro do contexto que tanto o rico como Lázaro morreu, né? Estava em Hades. E aí o rico abre para Abraão e clama por ele para que envie pessoas para irem à terra, para falar da palavra para seus familiares, para que eles não vieram para esse lugar de tormento onde ele já estava, não é? E aí Jesus habla algo bem interessante, ou Abraão, né? No caso, habla algo bem interessante. Se não oem a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirão, aunque algum se levante de entre os mortos. Então, se ele habla de Moisés, né, de la lei e de los profetas, assim como está nesse texto de Hebreus, que era a maneira como Deus podia falar para seu povo. Então, nos últimos dias, Deus traz seu Hijo para trazer a plenitude de aquilo que a lei e os profetas não poderiam trazer para nós outros. Então, não era mais os padres, não eram mais os profetas, era o próprio Hijo. Pero ele acrescenta acá, a quem Deus constituiu herdeiro de todo. Amém? Então Jesus tinha lá plenitude que os padres não tinham, que os profetas não tinham. Então, por isso podemos mirar para as Escrituras por meio de Jesus e aí sim vamos ter um entendimento de quem Deus é. Então, se entenda que os padres e os profetas podiam falar de Deus, pero eles não eram herdeiros, eles não tinham a totalidade de todas as coisas. Assim que isso nos demonstra que o conhecimento que eles tinham era limitado.
Deus em el Antigo Testamento, queridos, parece que está limitado, aunque Deus não tenha limites. Pero parece que Deus está limitado a quê? A carnalidade do homem, ao pecado. Deus muitas vezes quer ser mais, quer dar mais, quer mostrar mais, mas não pode, porque havia um limite. O pecado ponia limite. Por exemplo, o sumo sacerdote, sabemos que ele não poderia passar do velo que estava em El Santo de los Santos, né? Onde se quedava a arca, a presença de Deus, sem a sangue de um animal, para cobrir o pecado. Então, o pecado ponia limites. Deus hizo coisas grandiosas e maravilhosas na antiga aliança. E, aún assim, tinha limites. Então, podemos, por exemplo, ver acá, no versículo 3, no que o autor ao Hebreus habla. Ele, hablando de quem? Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que significa isso? Ele mostrou plenamente a glória de Deus para os homens. E aún mais, é a imagem mesma de lo que Deus é. Quer entender quem Deus é? Mira-se a Jesus. Ele é a imagem exata, a imagem mesma de quem Deus é. O esplendor de sua glória, a plenitude. Por quê? Porque os padres, os profetas, não eram herdeiros, não tinham a plenitude, mas Jesus sim tinha. Então, por isso que ele pudo vir e mostrar a plenitude para os homens. Há uma versão acá de la Bíblia, por exemplo, na Bíblia, Nova Versão Internacional, ele habla que Jesus é a fiel imagem de lo que Deus é. E acá, em la Nova Bíblia de las Américas, habla assim, somente esse verso 3. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão exata. Eu busquei dentre todas as versões da Bíblia em espanhol, justo para encontrar esta, porque é bem parecido com o que está na versão em português, né? A expressão exata. Querido, o que é a expressão exata? Se tu se mira em um espelho, vai ver o quê? Tu expressão exata. Não é assim? Não sei que o espelho esteja muito sujo e tu não pode se ver bem. Mas o espelho vai mostrar exatamente quem você é. Né? Então você empieza a mirar e a cair no espelho e ver que algo não está bem, há uma arruga e algo que está passando. Então, isso que Jesus mostrou para os homens, mostrou para ti, para mim, quem Deus é. Então, nem os padres, nem os profetas. Hoje, por exemplo, a segunda alabança, quando começamos o culto hoje, não recuerdo o nome da alabança. A imagem de Deus. Não foi? A imagem de Deus. Em essa alabança, há uma frase que habla assim: em ele podemos ver a imagem de Deus. Não é assim? Amém. Pero ele habla algo depois que não está tão correto. Habla: indigno soy de ver tu glória. Sim, éramos indignos. Pero Jesus nos hizo dignos. Hoje podemos. Hoje eu não posso, Senhor, eu sou indigna. Eu era. Pero agora eu estou em Cristo. Jesus me hizo digno de conhecê-lo, de entender quem Ele é. Amém? Então, nem os padres, nem os profetas tinham essa natureza sublime que Jesus teve. Nem os padres, nem os profetas, eles han traído algo tão tremendo, tão soberano, tão grandioso como Jesus. Né? Então, imagine por meio de Jesus o conhecimento que não podemos entender de Deus. Jesus que, por exemplo, essa palavra cá, expressão exata, em grego, que foi escrito no Novo Testamento, é como uma figura
estampada. Essa expressão acá em grego, caráter, significa figura estampada, como um timbre. Quando tu pega um timbre, vai ter a expressão exata de lo que está em el timbre. Não é assim? Em el papel. Amém. Isso que Jesus disse. Necessitamos conhecer a expressão exata de Deus. Para que não salga de nossa boca murmuração. Para que você não acuse Deus de lo que Deus não hace. Para que você conozca como Ele é bueno, como Ele te ama, como Ele te cuida, como Ele deseja fazer mais e mais por tu vida. Agora, o que passa? Deus dijo, mi pueblo perece por falta de conhecimento. Como eu queria que muita gente estuviera acá hoje. Aleluia. Jesús es la expresión exacta de quien Dios es. Vamos hablar isso? Jesús es la expresión exacta de quien Dios es. Amén. Jesús es la figura física de quem Deus é em espírito, porque Deus é espírito. Amém? Ele veio em carne. Foi a figura física de quem Deus é em espírito. Ele espírito não podia ser visto, pero Deus foi visto através de Jesus. É interessante quando miramos acá esse texto de João, em Evangelho de João, em capítulo 14, vemos aqui Filipe pedindo algo tão sensível para o Senhor. Ele pede algo tão simples para o Senhor. Filipe disse ao Senhor, mostra-nos o Padre, isso te basta, isso me basta. Muito sencillo, ele não queria muita coisa, só queria ver a Deus. Acá também há um pouco de incredulidade. Senhor, me mostre Deus e aí eu vou crer que isso tudo realmente vinha dele. Jesus lhe disse, tanto tempo hace que estou com vós outros e não me has conhecido, Felipe? El que me ha visto a mim, ha visto ao Padre. Como, pois, diz tu, mostra-nos ao Padre? Não crees que eu sou em el Padre e el Padre em mim? Las palavras que eu os hablo, não las hablo por mi própria cuenta, sino que el Padre que mora em mim, ele hace la obra. Aleluia. Uau, que resposta! Sim. Não ser incrédulo? Você não está vendo? Que revelação que Jesus trava cá. Eu sei, queridos, que em aquele momento nem todos compreenderam o que está escrito acá. A plenitude de lo que Jesus estava mostrando acá. Então, queridos, não há como querer conhecer a plenitude de Jesus ou de Deus, mira hacia Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Aleluia. Amém? A lei e os profetas cumpriram seu propósito, pero não revelaram a totalidade de quem Deus era. Sabe por quê? Porque a lei não foi dada para mostrar quem Deus era. A lei foi dada para mostrar quem nós outros éramos. Para mostrar que éramos pecadores, que necessitávamos de Deus. A lei foi dada com esse propósito. Quando tu lê, por exemplo, Gálatas, é uma das matérias que mais me encanta dar em Rema, na escola Rema, é Gálatas. Habla de la lei, porque a lei foi dada com um propósito. Não era para mostrar quem Deus era. Por isso que necessitamos mirar hacia Jesus. É o Novo Testamento para entender. Nós outros éramos pecadores. Então, o homem pecador não poderia receber a totalidade do conhecimento. Por isso que Jesus vino como herdeiro, tendo a totalidade para poder nos mostrar quem Deus era. Então, se Deus enviou a seu Filho em carne humana para que ele pudesse, por meio de Jesus, revelar sua totalidade. Jesus, se isso é o principal intérprete
de quem Deus é. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus, por exemplo, queridos, ele não descia assim. Deus falou assim. Como Jesus falava? Está escrito assim e assim. Eu, porém, vos digo. Ou seja, era Deus. Era Deus se revelando, mostrando sua vontade. Em la lei está escrito assim e assim. Eu, porém, vos digo. Não é assim? Pero yo les digo. Pero eu lhes digo. Então, assim que está escrito em ele, evangelho. Quando lemos nos evangelhos, entendemos isso claramente. Amém? Amém. É Jesus mostrando para seus discípulos, para a humanidade. Eu e o Padre somos um. Então, Jesus foi o maior intérprete de quem Deus é. Moisés, com todo o seu conhecimento, Moisés, por ter escrito tanto a respeito da lei, aún assim não pôde interpretar como era Deus, né? Ele passou uma noção de quem Deus era, pero não na plenitude que Jesus passou. Quando miramos, por exemplo, para Davi, com seus salmos, seus hinos, não é? Hablando de Deus. Ele também passou um conhecimento limitado. Ele não tinha a plenitude. Pero Jesus vindo para mostrar a plenitude. Amém? Aleluia. El mensaje é passado por el intérprete. Quem sabe disso? O jueves passado, quando eu estava como intérprete, a mensagem que foi passada para vocês não era exatamente o que a ministra estava falando. Era o que eu estava traduzindo para vocês. Pero o que passa é que muitas vezes há uma maneira de falar em uma língua que não há como se traduzir ao pé da letra para outra língua. Você tem que buscar uma maneira que aquele povo entenda em sua língua. É isso que passa com a tradução da Bíblia. Então, o mensagem é passado por el intérprete. Agora, se o intérprete é limitado, o mensagem será limitada. Havia limites em Jesus? Não. Não. Havia limites em Moisés? Sim. Em Davi? Amém. Em Abraão? Há que eram grandes homens de Deus, havia limite. Mas em Jesus não. Por isso que a mensagem perfeita vindo por meio de Ele. Aleluia. O mensagem que o povo recebe não é o que o predicador passa em sua língua, sino o que o intérprete consegue passar. Um bom intérprete, ele tem que fazer a interpretação ao lado do ministro. Por exemplo, se o ministro... Pode vir cá. Se o ministro está cá falando... Predica. Se movimenta, predica. Todo movimento... Ele tem que ser igual. Ele tem que falar igual. Ele se move junto. Por quê? Para que ele pueda passar não somente as palavras, pela expressão da mensagem que tem que chegar para o povo. Então, Moisés, Abraão, Davi, os padres e os profetas tinham limites. Eles não podiam passar na essência o que Deus estava querendo trazer para seu povo. Pero Jesus não. É a imagem exata de quem Deus é. Jesus é tanto a mensagem como o intérprete. Então não há erro. E Ele está lá a perfeição. Amém? Aleluia. Quando Jesus vindo, queridos, à terra, ou para a gente que não tem tanto conhecimento do caráter de Deus, parece que Deus houve um câmbio. Parece que Deus cambiou. Eu pergunto, Deus cambiou? Não. Ele é o mesmo. De eternidade a eternidade, Ele é
Deus está escrito na palavra. Ele é lo mismo. Ele sempre habló lo mismo. Deus sempre amou e desejou o melhor para seu povo desde o princípio. O que cambiou foi o entendimento que os homens tinham de Deus. A carnalidade, queridos, puso limite. Todo o que Jesus falava era exatamente o que Deus diria. Pero há pessoas que han passado uma imagem equivocada de Deus. Queridos, quando Deus veio isso me doele. Não há coisa que me deixa mais triste do que ver uma pessoa culpando a Deus por algo que eu sei que Deus não faz. Me doele ver isso. Eu sei que há falta de conhecimento da palavra. Por exemplo, quero falar sobre um testemunho de um homem de Deus chamado Jânio César. É um evangelista, Davi e Joana conhecem. Foi seu maestro na escola Verbo da Vida. Verbo de Vida. Ele é brasileiro, pero ele vive nos Estados Unidos, pero ele tinha um ministério internacional, então ele sempre está em alguma nação, né, predicando sobre o evangelho. Uma certa ocasião ele estava em um país, em aeroporto, e foi predicar para Jesus, para uma pessoa, né, que estava em esse local. E falou de Jesus para essa pessoa, e quando ele perguntou se ele aceitava Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a pessoa falou para ele: Jesus, eu quero, pero Deus não. E ele: como assim? Eu penso: Jesus, eu quero, pero Deus não. Né? E aí ele falou para eles. Falou para ele, né? Para Jânio César. Os predicadores dizem que Deus mata, Deus hiere, pero Jesus não. Por isso que eu quero Jesus, pero não quero Deus. Mira o entendimento do que a falta de conhecimento acerca do caráter de Deus faz, né? E aí Jânio explicou para ele que tu não pode estender a Jesus sem entender a Deus. Não há como, né? Entender um e não entender o outro. Porque Jesus é Deus. Eles são um. E ali ele não pôde convencer aquele homem de que Jesus é Deus. Jesus e Deus tinham a mesma vontade. Porque alguém chegou antes de ele e trajo um mau entendimento acerca do caráter de Deus. E, infelizmente, ele saiu desse momento e não logrou fazer com que esse homem aceitasse a Jesus Cristo, porque ele queria Jesus, mas não queria Deus. E não tinha o devido entendimento. Então, Jesus é o melhor intérprete de quem Deus é. Todo o que Deus falou, Jesus interpretou literalmente para nós outros. Amém. Aleluia. Amém? Todo o que Deus hace, Jesus também hace. Então, se eu pergunto para vocês, né? Vamos pensar. Como interpretar os passagens que dizem que Deus mata, que Deus hiere? Como explicar o Antigo Testamento, que disse que Deus mata, e no Novo Testamento, Jesus disse que é o diabo que mata, rouba e destrói. Como explicar isso? Porque, queridos, em el Antigo Testamento, Deus falou através de los padres e profetas, como mostrei para vocês. Eles sabemos que eles tinham limites. Eles não tinham lá plenitude. Eles não tinham lá totalidade. Pero quando Deus falou por meio de Jesus, o intérprete perfeito, houve um grande câmbio. Amém? Porque Jesus era herdeiro. Jesus tinha lá totalidade. Ele traz uma visão de Deus que eles não conheciam. Então,
ya hemos visto la cuestión, ya hablé para usted de la voluntad permisiva de Dios, pero hay que considerar también que había limites en los intérpretes. Entonces, ¿cómo entender que en el Antiguo Testamento dice que Dios mata? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo que quien mata es el diablo, pero Jesús vino para traer vida. Entonces entenda que Jesús era como si fuera las gafas de Dios. Usted não pode mirar para o Antigo Testamento, para quem Deus era, sem as gafas de Jesus. Porque vai ter um mau entendimento. Aleluia. Amém? Amém. Isso vai cambiar a tua leitura da Bíblia. Tu vai ler a Bíblia diferente. Amém? Aleluia. Então, sem as gafas, tem uma visão horrorosa. Assim como se Deus saca acá, eu sei que é algo escrito acá. Pero no logro ler. Acá está. A verdade está escrito acá. O texto está acá. Pero eu tenho uma visão horrorosa. Agora, se eu pongo as gafas, esse é Deus. Entende? Amém. Esse é Deus. Aleluia. Então, quando Jesus vino e falou, é como se estivesse ponendo as gafas para ver melhor. E quando, por exemplo, querido, você lê com as gafas, você mira as escrituras e habla assim: que Deus bueno, que Deus grandioso, que Deus maravilhoso, como Deus quis livrar a Israel. Agora, se tu saca as gafas, como Deus hizo assim? Que Deus malo? Porque não está com as gafas de Jesus. Jesus mostrou o caráter, a essência, quem Deus é. E Deus não cambia, porque Ele é o mesmo desde o princípio. Então, existe o mal, existem as coisas malas. Pero, queridos, Deus não é o autor de la maldad. La maldad viene del diablo, por consequência do pecado. Então, sabemos que todas as coisas vieram a existir por causa de Deus. Amém? Amém. Pero Deus não é o autor de la maldade. La maldade vino como consequência porque as coisas foram corrompidas. Em verdade, a maldade é a ausência da bondade. Se está com a bondade, vai estar a maldade. Então, Jesus foi o intérprete perfeito. Jesus pôs uma nova visão de quem é Deus. A visão sempre estava aí. Pero eles não podiam ver, porque eram limitados. Amém? Amém. Então, por meio de Jesus, podemos ter esse entendimento. Para finalizarmos acá, quero trazer algo bem interessante acá para vocês. Em el Antigo Testamento, por exemplo, dijo que se alguém vê o rosto de Deus, muere. Já viu isso? Sim, sim. Bem interessante. Presta atenção agora. Isso vai ser revelação em tua vida. Amém? Aleluia. Então, se por exemplo, acá em Êxodo, em capítulo 33, versículo 18 até 20. Ele então dijo, Moisés, acá está falando Moisés, te ruego que me muestre tu glória. Felipe tinha o mesmo espírito aí de Moisés. Me mostra o Padre, tá tudo bem. Então Moisés, me mostra tu glória, né? Pedindo para Deus. Aí ele respondeu, eu harei passar todo mi bien delante de tu rostro e proclamarei o nome de Jeová delante de ti. E tendrei misericórdia del que tendrei misericórdia e serei clemente para com el que serei clemente. Dijo mais, não podrás ver mi rosto, porque não me verás homem e viverás. Ou seja, morirá. Está escrito.
agora, queridos, sabemos que Jesus vindo e mostrou a glória. Está escrito. Como assim? Se todo aquele que vira a glória de Deus moriria, não podia seguir vivo. Como Jesus mostrou a glória? Como entendemos isso? Vimos a glória de Jesus, por exemplo, em Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14. El verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. Vimos o quê? Su gloria. Uau! Como assim? Amén. Moisés clamou pela glória e Deus disse, não, nada pode ver, senão morirá. E Deus mostrou sua glória por meio de Jesus. Glória como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Glória a Aleluia! Deus. Aleluia! Podemos ver também em João, capítulo 12, versículo 44 e 45. Jesus clamou e disse, el que crê em mim, não crê em mim, sino em el que me enviou. E el que me vê, vê al que me enviou. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, isso é tão grandioso. Também acá em Juan, a referência é 14. Juan 14, versículo 8 e 9. Já leemos esse texto acá de Filipe, pedindo para ver ao Padre, né? E Jesus disse para ele, el que me ha visto a mim, ha visto el Padre. E agora? Amém. Como o que passa na vida de uno quando mira hacia Jesus? O que passou em tua vida quando tu mirou hacia Jesus? Sabe o que passou? Você morreu. Porque nadie vê a glória de Deus e sigue vivo. Morremos para uma nova vida em Deus. Aleluia. Aleluia! Porque quando vemos a glória, quando miramos para Jesus, morimos, queridos. Pero nascimos de novo para uma vida em El Senhor. Aleluia! Quando miramos a Jesus, vemos o rosto de Deus que foi oculto no Antigo Testamento. Moisés viu a espalda, as mãos, os pés, pero o rosto não. Pero os homens viram o rosto de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vimos a glória de Deus, o rosto de Jesus. Pero estava escrito que todo que vira o rosto de Deus, do Senhor, moriria. Amém? Então, quando ouvimos a Jesus, quando tuvimos aquele encontro com Jesus, descobrimos que estávamos mortos. Por quê? Porque ele que mira, a glória de Deus morre. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. É o dia que miraste a Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador de tu vida, miraste o rosto de Deus. Porque Ele é o Padre só um. Amém? Amén. Pero você morreu para nascer para uma nova vida em Ele. Você tem uma nova vida em Ele. A vida eterna, querido, você já viene. A gente pensa que você vai ter uma vida eterna quando partir desse mundo e estar em la glória com o Senhor. Não. Desde o momento que você nasceu de novo, a vida eterna já foi colocada dentro de ti. Amém? Recuerda que o espírito humano é eterno. Vamos ter uma eternidade. Ou com o Senhor, né? Se um nasceu de novo, ou em um lugar que não é bueno. Pero o espírito do homem é eterno. A eternidade foi posta em tu coração quando você nasceu de novo. Amém? Aleluia. Aleluia! Porque a morte é só uma separação. A morte física, não estou falando. É só uma separação de nosso espírito desse corpo físico. Então, a vida eterna começa quando não começa quando você morre fisicamente e vai ao céu. Você já está em la vida eterna. Aleluia. Amém? Já está vivendo esta vida eterna
Porque no momento que você nasceu de novo, você estava morto espiritualmente e nasceu para uma vida em Deus. Então, quem mira a Jesus e entrega sua vida é porque se deu conta de que estava morto. Amém? Aleluia. Amén. Pero Jesus disse, eu Glória a tenho Deus. vida e la tenho em abundância. Então, se você muere ao receber Ele e renasce para uma nova vida. Amém? Amém. Jesus é o resplendor de sua glória e a expressão exata de sua natureza. Em verdade, queridos, Jesus cumpriu Êxodo. Amén. Porque Deus disse, ninguém mira a minha glória e me verá. Jesus cumpriu no que está escrito aí. Aleluia. Os intérpretes da antiga aliança não conseguiam passar lo que a expressão exata Jesus passou para nós outros. Jesus é o mensageiro e lá mensagem, amém? Ele cumpriu Êxodo 33, 20. Jesus revelou a bondade de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, a natureza de Deus. Aleluia! Necessitamos das gafas de Jesus para entender quem Deus é. Deus é bueno, amém? Jesus é o resplendor de sua glória e a expressão exata de sua natureza, amém? Essa é a versão da Bíblia que mais me... Onde? Estava acá? Então, os intérpretes da antiga aliança não conseguiam passar o que a expressão exata nos passou, amém? Jesus é o mensageiro e o próprio intérprete. Não há como ter erro. Porque ele tinha a plenitude do conhecimento. Ele não tinha um conhecimento limitado. Ele tinha a totalidade do conhecimento. Amém? Amén. Então, os homens, os profetas, os padres eram sim limitados. Pero Jesus tinha a totalidade. Acá em Santiago, vemos ele falando que toda buena dádiva, todo dom perfeito, de onde vem? Alto. Padre de las Luz. luzes. Não há tinieblas. Amén. Não há oscuridade. Não há nada malo que pueda venir da parte de Deus. Ele é o Padre de las luzes, em quem não há câmbio nem sombra de variação. Assim como Deus era no princípio com Adão, ele continuou sendo com Jesus, com seus discípulos, assim Deus é conosco hoje. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Pode se quedar parado? Por favor, e abra comigo. Jesus é a a melhor maneira de interpretar quem Deus é. Quem Deus é. Aleluia! Você Glória a pode Deus. dar graças. Senhor, graças te damos. Porque Jesus nos mostrou quem tu eres.